Mais um eDublincast no ar, pra semana de vocês ficar mais divertida e mais informativa. Muito bem. Que voz aveludada. Voz aveludadíssima começando. Muito aveludada. E hoje temos convidados especiais. De volta no eDublincast, aliás. Quem tá aqui com a gente? Olá, pessoal. Aqui é a senhora Helmut Dublin, também conhecida como Voz da Consciência. Maravilhoso. E aqui é o Helmut Dublin, conhecido como Helmut Dublin. Casal romântico. Que a gente aqui vai chamar de vários nomes diferentes, né? Vai chamar de Pedro, Fernando, Luiz Henrique, Casal Gabriel. Você sabe que da última vez que eu participei, teve um monte de gente falando assim, gente, vocês falaram, você falou seu nome lá, oi Pedro, oi Flávio, eu não sei o que é, não podia ser. Maravilhoso. Caraca, olha. Ai, meu Deus. É que você tem vários nomes, né? Vários nomes. Revelando, revelações. Eu acho que tinha que ser H&M. How much? Ah, é legal. Tipo H&M na loja? Pode ser também. Eu gosto, HMD, E a voz da consciência, VNC. HM, HMD. Mas HMD, você já assinou esse HMD, não assina? Não, mas olha que engraçado que aconteceu. Esse fim de semana veio um rapaz aí do Brasil, ele inclusive escuta a gente aqui, o Bruno. Ele pediu pra dar um autógrafo, eu não sabia o que fazer. Oh. Mas ele reconheceu então. Eu combinei de sair pra jantar, tomar um café, tomar uma coisa com ele, aí ele pediu um autógrafo. Eu falei, gente, vocês não querem uma foto? Assim, 2019, né, autógrafo? Olha só, mas é mais meaningful um autógrafo. Eu gostei. Mas foi engraçado, porque ele falou, isso daqui é pra eu provar pra minha namorada, pra minha mulher, que eu estive com você, porque só foto, hoje em dia, só foto não vale. Olha Caraca. só. Foi muito Gostei. engraçado. Eu quero dar autógrafo também, achei legal. Se fosse a foto, eu ia ter que colocar a máscara na frente. É verdade. Tá sempre comigo. Ah, espertinho. Anda na mochila. É aquela pergunta que é igual do Batman, onde que ele enfiou essa roupa aí, né? Onde que ele guarda essa roupa? Tá No centro de utilidades. no cinto de utilidades, né? Maravilhoso. Porra, Robin, claro que foi do cinto de utilidades. Mas muito bem, vamos falar de amor. Muito romântico o nosso tema de hoje, né? Muito amor. Sim, até porque é uma das perguntas que a gente mais recebe aqui no eDublin, que é como que é fazer intercâmbio em casal. A qual eu sempre respondo que é a mesma coisa que fazer um intercâmbio sozinho. Mas não é verdade, não é verdade. Ah, não mesmo. Ou será que é? Vai descobrir hoje que a gente chamou um casal, né? Pra conversar com a gente sobre esse tema. Contar como que é a experiência deles. Muito bem. Então, a dúvida que a gente mais recebe no eDublin, como que é fazer intercâmbio em casal. Então a gente convidou um casal pra conversar um pouquinho com a gente sobre isso, que é o casal Helmut Dublin. Então vamos lá. Vamos começar do começo então, né? Pra gente entender um pouquinho. Vocês... Deixa eu dar um contexto antes, porque existe um grande ponto aqui que a gente não tá falando. Que as pessoas podem até ser namoradinhas, ficandinhas, rolinhas no Brasil, mas elas passam a ser casais aqui, efetivamente, porque elas vão morar juntos, né? Você não vai achar uma casa pra você e uma pra sua namorada e vocês continuam separados. Vocês vão morar juntos. Então passa a ser uma vida de casado, né? No momento ali que você faz o intercâmbio. Sim. Por isso é uma grande mudança, por isso que não é a mesma coisa. É verdade, é verdade. Com certeza faz bastante diferença. Agora, no caso de vocês, casal romântico queridíssimos, vocês namoravam ainda? Vocês eram casados? Vocês já moravam juntos? Como que foi? Como que era no Brasil antes de vir pra cá? Antes da gente vir pra Irlanda, a gente já era casado por 4 anos. E a gente já tinha namorado 4 anos antes de casar. Caramba! 8 Então, anos pra minha turma. a gente já tava somando 8 anos aí junto. Já era um casal. Já. Só que vir pra cá casados, fazer um intercâmbio casados, foi bem diferente. Foi uma experiência diferente pra gente, mesmo já tendo a experiência de viver junto, sabe? Por quê? Foi uma experiência nova, assim, de vida, sabe? Porque cada um tem o seu nível de imersão no intercâmbio e cada um vive a experiência, mesmo que estando junto, vive individual a experiência. Uhum. E cada um reage à experiência de uma forma, sabe? E o casal, 2 reagindo de uma forma e vivendo junto, acontece coisas diferentes que não acontecia no Brasil. Então, assim, coisas boas e às vezes nem tão boas, porque nem sempre a gente tem reações boas com a gente se deparando com essas experiências novas, que às vezes são bem
sabe, uma realidade bem diferente do que a gente estava vivendo. Certo. O que acontece muitas vezes é assim, você tá no Brasil e vocês, mesmo casados, vamos dizer, namorados ou casados, enfim, você tem o seu escape, né, sua válvula de escape. Poxa, briguei com a namorada, briguei com a minha mulher, sei lá, vou ficar até mais tarde um pouco no trabalho hoje, vou dispersar um pouco saindo com os amigos, vou jogar bola, vou, sei lá, sair com as amigas no shopping, vou, sei lá, fazer qualquer coisa, mas você tem aquela válvula de escape. Aqui, cara, não existe isso. E parece que quando chega aqui em casal, as coisas tomam uma proporção muito maior, assim, porque você não tem amigos. Assim, né? Quer dizer, você tem amigos, mas você não tem aquela roda de amigos, aquele convívio diário com pessoas diferentes. No meu caso e dela, a gente estudava na mesma escola, a gente morava junto, e era o dia inteiro, era 24 horas junto. Vocês conheceram super novinhos, então? Sim. Ela tirava leite ainda. Não, eu tô brincando. Papa Anjo. Tinha uns 21 e eu tinha uns 22. Eu tinha 18. Eita! Eita! Quase, hein? Passou no Quase. limite. Tan. Ah, não, a gente casou, você tinha 22. Caramba. Eu já tinha 25 já. Então a gente se conheceu faz tempo. Então, mas vir pra cá, assim, a primeira fase, acho que é os dois estarem no mesmo barco, né? Vamos fazer intercâmbio. Isso assim, tanto namorado ou casados. Vamos fazer o intercâmbio? Vamos, juntos. Se os dois não estiverem no mesmo barco querendo fazer intercâmbio, não vai dar certo. Vai chegar aqui e vai quebrar. Então os dois têm que estar certo do que estão fazendo junto. Afinal, um casal, né, em si, é meio que uma escolha só, uma escolha não, uma decisão só, né? Então quando você vai, sei lá, comprar um carro, você conversa, vou comprar um carro, vou comprar uma TV, aqui em casa pelo menos é assim, vou comprar um saco de arroz, você acha que esse saco de arroz, desde as coisas mínimas assim, então é uma decisão partilhada, né? Não é eu sou macho alfa, você me obedece, não, é os dois 50-50, é os dois decidindo juntos. Então vai fazer intercâmbio em casal, tem que decidir os dois juntos, vamos pra tal lugar, vamos juntos, vamos ficar juntos. Sim. E tinha algum de vocês que tinha esse sonho, assim, de fazer intercâmbio e que levou o outro junto na ideia? Ou era uma coisa em comum que vocês tinham vontade de fazer? Como que funcionou? Eu acho que desde pequeno, assim, eu já sabia. Minha mãe sempre botou na minha cabeça de que, você tem que ir embora, o mundo é grande, você tem que conhecer o mundo, você tem que ir embora, você tem que ir embora. Então, desde pequeno, eu tive essa intenção de sair, de ir pra fora, sabe? Então, quando eu comecei a falar de intercâmbio, vamos fazer intercâmbio, não vamos? A gente já tá casado há 4 anos, já tem vida estável, a gente tá na nossa zona de conforto, precisamos mexer, precisamos nos movimentar. Ou a gente dá um próximo passo agora, que é fazer uma pós de 2-3 anos, sei lá, 2 anos, né, no caso. Ou, sei lá, a gente dá um próximo passo na vida aqui, ou a gente faz o intercâmbio, agora é a hora. E aí começamos a procurar a questão do intercâmbio. Meu sonho era ir para os Estados Unidos. Então a gente foi lá fazer um trial, até gravei com a Má como no Amar, expliquei um pouco disso. O meu sonho era ir para os Estados Unidos. A gente foi lá, fez um trial e assim, não é para nós, o lugar não é para nós. Então voltamos, assim, o trial foi de um mês, né, que a gente pegou de férias, não saiu dos trabalhos. Quando a gente voltou pro Brasil, aí não tem mais como, né? O bichinho do intercâmbio te morde, você vê que o mundo é grande, que só aquele escritório lá, aquele prédio gigante onde a gente trabalhava não é mais o suficiente, não é mais salário e PLR, e vale isso, vale aquilo que te segura. O mundo é muito grande, você quer ver lá fora. E aí os dois já sabiam que era hora de fazer intercâmbio e ir embora, e era a hora, agora era a hora, entendeu? A gente começou a programar e preparar. O planejamento foi junto, tudo junto. Esse planejamento foi tudo junto. Mas o principal, quem deu o startzinho, fui eu. E aí ela... Entendi. Depois o bichinho mordeu ela também. Topou de cara já. Mas eu acho legal uma coisa que vocês comentaram, que tem 2 pontos muito interessantes aí do intercâmbio. Uma é o casal junto, né, tomar essa decisão enquanto casal, não tem essa de o macho alfa ou a mulher mesmo, que às vezes a mulher vai lá e toma, um ou outro, né, tomar decisão, e aí o outro só querer saber, pra não ter briga, pra não, sei lá, pra alguma coisa eu vou junto. Porque eu acho que isso pode virar um grande problema na hora que você chega aqui, porque o estresse aumenta, né, o estresse de tudo, né, trabalho, casa, tudo que você vai ter ao seu redor numa referência muito diferente. Mas um outro ponto que vocês levantaram é essa coisa de dificuldades até nos momentos de intercâmbio, como você tá já imerso naquele intercâmbio, né? Seja um emprego que um conseguiu, outro não conseguiu, gera uma mini pressão, né? Que às vezes pode ser uma pressão financeira, uma pressão de ter que arrumar alguma coisa pra fazer, tem às vezes aquela pressão de aprender o inglês, alguém aprendeu mais rápido que o outro, às vezes tem a questão da pressão de emocional, né? De você sentir falta de casa e o outro não sentir tanto falta, e você conseguir balancear isso, né? Porque o casal acaba sendo uma rocha um do outro,
né? Você se apoia um no outro muito mais do que no Brasil, né? E eu queria entender de vocês como é que, nesses momentos, né, vocês sentem que às vezes rola esse... E não vou falar que é um estresse de forma negativa, estresse do tipo uma mini pressão, algum tipo de psicológico ali do tipo trabalho, do inglês, da saudade, de alguma coisa que você quer fazer, e aí vocês estão muito apoiados no outro e às vezes acaba gerando um desgaste. Acontece isso? Total, Edu. E assim, eu acho que isso é uma coisa que é comum na maioria dos casais, porque a gente tem vários amigos que a gente foi fazendo ao longo do nosso intercâmbio e da nossa vida aqui, que todo mundo meio que conta a mesma história, sabe? E é exatamente isso. A menina conseguiu o emprego primeiro do que o menino, ou o cara conseguiu primeiro o emprego do que o outro cara, e aí a gente começou a ver que as histórias se repetem, porque é normal acontecer isso. E com a gente não foi diferente, né? No nosso caso, a gente foi fazer um curso e pra ver se a gente conseguia a tal carta do PPS, e aí, enfim, chegou lá, fez o curso junto, e a carta, a empresa falou assim, a gente não vai dar a carta só quando a gente conseguir o emprego, der um emprego pra vocês, aparecer uma vaga, a gente passa a carta do PPS pra vocês. E aí eu tô esperando minha carta até hoje. Quanto tempo faz? Uns quase 4 anos. Ai, meu Deus. Porque o que aconteceu? Na época, estavam tendo vários festivais e eles precisavam de mão de obra masculina. Precisava de força. Então eles começaram a contratar todos os meninos que estavam no grupo e as meninas não. Porque precisava de trabalho braçal mesmo. Então as meninas, inclusive, que fizeram curso junto com a gente, também não conseguiram emprego por aquela agência. E aí acontece de assim, ele ia trabalhar de madrugada, e a gente no horário de escola junto, e enfim, como acontece, né, com outras pessoas, e querendo ou não, a gente fica, poxa, por que eu não consegui emprego até agora? E a gente sente essa pressão, porque a gente sai do Brasil trabalhando, tem a nossa vida lá, as nossas contas, as coisas que a gente tá acostumada, e aí depois só entra dinheiro de um lado, né? E a gente se sente incomodada nesse lado. Você meio que perde sua independência, assim, né? Exatamente. Assim, não tô acostumada mais a, assim, ter que depender de outra pessoa. Eu tinha minha vida. Assim, né? Eu tinha o meu dinheiro, a gente tava somando tudo, né? Uhum. E vai de a gente acostumar, não assim, acostumar só a depender do outro, mas acostumar que é um momento que a gente tá vivendo novo. Tanto pra ele, no sentido de, ele nunca me cobrou assim, poxa, eu consegui, você não. Nunca me cobrou desse jeito, mas porque cada um tem o seu tempo. Inclusive, assim, nesse caso, foi a questão de a empresa não tinha naquela empresa e depois eu consegui um emprego. Mas a gente foi correndo atrás e deu certo. Tem gente que não consegue porque trava no inglês, chega e fala, tudo bem, eu vou me esforçar ao máximo. Só que a hora que bate a realidade, a pessoa não consegue. E aí vai do outro apoiar também e falar, não, vamos junto, se o seu tempo ainda não é esse, vamos tentar de alguma forma pra gente seguir junto. Isso era uma coisa que, assim, vocês chegaram a conversar antes, sabe? Sobre, por exemplo, como seria isso aqui, das expectativas de vocês, ou as coisas foram que meio acontecendo naturalmente? Eu antes de vir pra cá, eu procurei, por exemplo, emprego. Então, por que Irlanda? Primeiro, por questão do inglês, porque eu podia trabalhar como estudante, e porque quando eu comecei a planejar, eu vi que tinha a minha área de trabalho aqui. Eu trabalho com TI, e eu tinha um mercado pra eu trabalhar aqui. Então, meu plano foi assim, poxa, se eu conseguir uma vaga na minha área, você pode arriscar o que você quiser fazer. Eu te dou apoio para o que você precisar fazer. E assim foi. Quando eu consegui emprego na minha área, ela arriscou no que ela queria. Até curso de cabeleireiro ela tentou fazer. Acabou que ela conseguiu voltar para a área dela. Isso foi muito bom também. Uhum. Então, a gente teve essa discussão prévia, assim, vamos lá e vamos ver, né, se eu conseguir na minha área, senão vamos por partes. Eu cheguei, esse emprego que ela falou, era pesado, era trabalhar limpando o evento de madrugada na chuva, -5, -6 graus, e eu tava lá, no chão, cheio de lama até a cintura, mas eu tava lá. Mas são experiências que marcam e que, tipo, hoje eu vejo muita gente chegando reclamando de fazer coisinha que eu fico, pelo amor de Deus. Outra coisa legal que eu acho interessante falar é que quando a gente chegou aqui, a gente abriu a conta conjunta. Então não tem essa de onde caiu o salário. Caiu de você, caiu de mim, não importa. Se eu ganho 10 e você 100, se você ganha 100 e eu 1000. Os dois ganham igual, os dois têm o mesmo. Não tem essa de, tipo, é seu, é meu aqui. A gente veio fazendo aqui, no Brasil a gente não tinha, mas aqui nós fizemos, né? Eu acho que
vai funcionar muito bem pra nós. É tranquilo abrir uma conta conjunta na Irlanda? É fácil? Não é fácil você migrar 2 contas pra uma conta conjunta, mas quando você já abre como conta conjunta, não tem problema nenhum. Chama joint account. Entendi. E aí eles já abrem com dois owners, né? Dois. Deixa eu tô falando muito técnico aqui. Eles abrem com 2 pessoas possíveis movimentar a 2 conta. pessoas possíveis. Mas vocês tinham cidadania? Pra quem não sabe aqui que tá ouvindo o podcast, vocês já tinham cidadania? Vocês vieram com visto de estudante? Nós viemos com visto de estudante como todo mortal. E mesmo assim, vocês puderam abrir a conta conjunta? Mesmo assim, abrimos a conta conjunta. Muito bem. Muito bem. Na verdade, a hora que a gente chegou na agência, eles ofereceram, foi a agência, inclusive, na agência do banco, né? Uhum. Eles ofereceram pra gente abrir a conta conjunta. Eles falaram, vocês são casados, por que não abrir junto? Em vez de abrir 2 contas, vocês vão pagar 2 taxas. Legal. Por que vocês não tentam fazer assim? Aí a gente falou, legal. Não tinha nem pensado assim, né? Aham. Tinha pego 2 cartas da escola e tal. Eu acho que foi um golpe isso. E como que funciona na hora da hora da comprovação financeira? Dos 3 mil euros. Ah, não. Aí você tem que ter 6 mil euros na conta. É. Ah, tá. Então essa é uma informação importante. Tá rico! Justo, né? 3 de cada. 3 de cada. Mas é muito. A Irlanda é um país muito, né, fair city, mesmo o país da paz mesmo. Porque no Brasil eu duvido que o gerente ia oferecer. Porque ele ia falar: primeiro, eu vou ganhar mais se eu ficar cobrando 2 taxas aqui. Segundo, que um vai ficar sabendo das coisinhas que o outro tá comprando. Aí onde tá gastando dinheiro. O que é esses 9,90 aqui? Começa a chegar o SMS de aviso no celular, né? De gastos. Aconteceu no meu aniversário que ela comprou um presente e falou assim, olha, não entra na conta. Muito tá bom. Já sei, você comprou um presente de aniversário. Pra não estragar a surpresa, né? Muito bom. Deixa eu mudar um pouco, trocar a marcha. Só uma tradução literal aqui, né? Trocar a marcha um pouco. Falar que a gente falou agora, a questão do trabalho, né? Tem um pouco desse estresse que um tem que né, criar um momento de um tá junto com o outro e entrar nessa junto, né? Entender que vai acontecer um momento de que um tá sustentando o outro, digamos assim, mas não é na má intenção, é porque é parte do intercâmbio, parte da experiência. Mas e do lado que você comentou, desse lado do escape, né? Que você tem os seus amigos, você vai ficar até tarde no escritório, ou vai, sei lá, às vezes o pessoal tem uns amigos que vai sair, sabe, numa sexta-noite, não são os mesmos amigos, e acaba que eu imagino que no intercâmbio, por estudar junto, por morar junto, por viajar junto, os amigos são muito os mesmos, né? Como que é isso pra vocês? É isso mesmo? Vocês conseguem já separar os amigos? A gente, desde o Brasil, né? Nossa roda de amigos é meio que a mesma. Então ela tinha os amigos do trabalho dela e acabava que eu conhecia o pessoal do trabalho dela. Mesmo o pessoal da faculdade, quando ela tinha, acabava que eu conhecia e faço amizade com todo mundo, faço amizade muito fácil e ela também. Somos pessoas dadas, né? Mas aqui, da mesma forma, ela fez amizade com o pessoal da escola, a gente estudou na mesma escola, então eu também fazia. Acaba que eu gosto de sair com ela e ela gosta de sair comigo, então por mais que sejam lugares que às vezes ela não quer ir ou eu não quero ir, a gente vai junto, pra um apoiar o outro, um tá ali com o outro e fazer junto, porque pra nós, fazer junto, eu gosto da companhia dela e ela gosta da minha, então a gente faz tudo junto. Por sorte, hoje a gente trabalha no mesmo lugar, no mesmo prédio, a gente meio que almoça junto. Os nossos amigos são os mesmos, então às vezes eu tô conversando com alguém do trabalho, alguém passa, falei com sua esposa, não sei o quê, e a mesma coisa o pessoal que trabalha com ela vem falar comigo, os irlandeses, assim, porque não tem pouquíssimos brasileiros, os irlandeses mesmo, assim, nos conhecem, sabe? Assim, isso não significa que a gente também não tenha os nossos momentos, né? Uhum. Acontece, sim, da gente, por exemplo, tem Noite das Meninas, ou então tem o futebol dos meninos, ele gosta de ir no cinema, eu não sou muito fã de ir no cinema, então assim, ele vai no cinema com os outros amigos, nossos amigos, e às vezes eu vou sair com minhas amigas também, ou então tem aquele momento sozinho, sabe? Sim. A gente às vezes precisa, quero dar uma volta sozinho, isso acontece, é super comum acontecer também, mas aqui eu acho que é muito mais comum você ter amigos em comum como casal, talvez, do que no Brasil. E uma coisa que eu ia perguntar pra vocês também, que eu imagino que agora vocês morem sozinhos, né? Sozinhos, assim, os dois, né? No espaço de vocês, mas a maioria dos brasileiros que estão aqui, eles estão compartilhando uma casa. Ou seja, a sua casa vira seu quarto, né? Quando você compartilha sua casinha dentro da casa, né? E aí, quando é um casal, a sua casinha é a casinha do esposo e da esposa também, né? E não sei se vocês já chegaram a passar até essa fase, né? De dividir a casa, mas quando tem esse momento, como
como que é? Existe um momento que vocês têm combinado, tipo, agora eu quero ficar sozinho, quero ter meu momento, ouvir uma música brega aqui, e aí, enfim, aí o homem ou a mulher vai sair. Como é que dá pra combinar, fazer um acordo disso pra não ter estresse? Eu acho que é a convivência do casal, né? Tem dia que eu chego aqui e eu vejo que hoje não tá muito bom. Eu fico um pouco quieto, me afasto um pouco, vou pra sala. Assim, desde que a gente chegou aqui, graças a Deus, a gente nunca dividiu casa com ninguém. Desde que a gente chegou, nós tivemos nosso estúdio, morava num fofinho, né? Que era um quarto que mesmo. Era um quarto mesmo, mas era só nós. Hoje a gente também mora sozinho, tem uma casa maior, mas a gente mora sozinho. Então, se eu vejo que ela não, às vezes tá meio azeda, ou eu também, o homem também tem TPM, tá? Super tem. Só tem outro nome, mas tem. Então, quando eu tô meio azeda, ela também fica quietinha lá na dela, e às vezes eu vou pra sala, vou pro quarto, ou eu vou correr na rua, e aí eu sempre dá um jeito, assim, sabe? Pra dar uma espairecida, assim. Vocês acham que vale a pena pro casal que tá vindo se esforçar um pouco pra tentar achar um lugar só pro casal? Ou, enfim, faz parte da vida ter que às vezes dividir? Eu acho que faz parte da vida, viu, do ter que dividir. É mais fácil encontrar uma acomodação pra casal dividida, né? Dividir a casa com outras pessoas de início. Eu acho muito quando uma pessoa chega, foca nisso. É mais fácil. Mas não deixe de olhar pra pegar uma casa sozinho. Nós, como eu falei, foi por Deus, tivemos sorte de que encontramos um landlord que ele mostrou o prédio inteiro e falou, escolhe o apartamento que estão todos livres. Uau. Foi por sorte. Foi por Deus. Porque não é normal encontrar isso, sabe? E você, quando chega, se você procurar no Classificados, procurar acho que é o Classificados mais que tem, né, no Facebook, ou até no Daft tem pra você dividir acomodação com alguém, é mais fácil de você chegar, se estabilizar, porque geralmente quem vem tem 2 semanas de acomodação só. Então tem que chegar, encontrar uma casa rápido pra mudar pra lá, estabilizar, esperar uns 2 meses, 3 meses até a água baixar, tirar os documentos, se acertar na escola, começar a ter melhorar no inglês, para aí você começar a procurar, a conseguir um emprego também, para você ter todas as cartas que pedem de referência para conseguir um apartamento sozinho. Mas assim, mesmo como estudante, tem como conseguir apartamento sozinho, sim, tem como conseguir o trabalho, com o trabalho, tem como você conseguir um apartamento, tem como ir atrás disso, sim. Às vezes as pessoas chegam aqui e não tentam, mas é só questão de tentar, que tá logo ali, ó. Vocês acham que é mais difícil conseguir uma vaga pra casal? Que essa, na verdade, a gente até avisou lá no nosso Instagram que a gente ia fazer essa gravação hoje e pedir para as pessoas mandarem as dúvidas delas, e a dúvida que mais chegou é sobre moradia especificamente. Que as pessoas querem saber se é mais fácil, se é mais difícil, como que procura vaga pra casal. Vocês chegaram a procurar vaga nos Classificados mesmo antes de conseguir o apartamento só de vocês, mesmo que tenha sido rápido? Como que foi isso? Tem alguns grupos no Facebook de vagas para casais, casais em Dublin, acomodação dupla, aí tem várias coisas lá que você tem que jogar lá no Facebook, nem sei como que tá hoje direito esses grupos. E no Daft também, você consegue procurar por sharing, ou só procurar por estúdio, flat. Na época nosso foco, na verdade, como a gente já morava sozinho no Brasil, nosso foco não era dividir a casa. A gente veio com um plano de assim, vamos procurar alguma coisa só pra nós dois, mesmo que for um flat micro, assim, que caiba só nós dois mesmo e meia mala, sabe? Como foi? E a gente achou, né? Não é fácil, porque imagina que quantos flats que tem e quantas casas e apartamentos que tem, por isso que é muito mais fácil achar casas compartilhadas. Então, às vezes um apartamento de 2 dormitórios e 4 pessoas, 2 casais que dividem um apartamento. Só que isso vai depender muito do quão disposto você está, porque tem gente que você dividir casa, o meu intercâmbio eu quero conhecer pessoas novas, e tem muitos irlandeses que dividem a casa, então é uma imersão legal se você conseguir dividir a casa com pessoas não falantes da língua brasileira. É certo falar isso? Português, brasileira. Que não você tá entendendo? Com gringo. Isso, morar com gringo. Você morar com gringo é legal pra sua experiência também. No nosso caso, a gente não, assim, veio com talvez um pouco de receio de fazer isso por nós mesmos, assim, de não ter esse tipo de experiência antes. Talvez nós não estávamos abertos a ter essa experiência, sabe? A gente falou, eu prefiro ficar nós dois num flatzinho, e só que no meio do caminho, como a gente foi difícil de achar e não é fácil mesmo, a gente chegou a considerar sim alugar um quarto dentro de uma casa.
A gente foi ver algumas casas, tudo, e acabou que a gente, assim, uma das casas que a gente foi ver, a gente gostou, o preço estava muito bom, tudo, só que as pessoas fumavam. E aí batia numa outra coisa que a gente não gosta. Então, assim, eu não queria estar ali porque eu não fumo, é uma coisa que me incomoda. Então, isso é outra coisa que as pessoas têm que pensar, também já vir mais ou menos com a cabeça preparada, porque como a gente não tinha pensado em dividir casa. Aí, quando no meio do caminho a gente começou, não, então vamos começar a ver casa compartilhada. Mas nunca tinha pensado, não, gente, são pessoas que têm experiências e vidas diferentes da nossa. Será que vai dar certo isso? Então, isso é uma coisa que a gente precisa se planejar e estar preparado para ter outras pessoas diferentes da gente vivendo numa casa também. Isso faz parte do intercâmbio. Sim, e você falou de preço, né, Ká? Que você falou que vocês tinham achado uma opção em conta e tudo mais. Bom, vocês são o how much, né? Então, assim, é muito mais... Sai mais em conta você morar de casal do que você morar sozinho, sabe? Você aluga um quarto pelo mesmo valor que você alugaria sozinho pra um casal, ou vocês, no caso, que foram procurar um estúdio pra vocês dois, vocês acabaram gastando um valor parecido por pessoa do que gastariam dividindo uma acomodação, talvez com outras pessoas. Vocês podem falar um pouquinho sobre os custos de acomodação pra casal? Hoje, eu tô meio por fora de valores, mas eu vou falar na época quanto que a gente alugou o nosso apartamento, o flatzinho. Eu lembro que o quarto que a gente ia dividir nessa casa compartilhada eram 600 euros, 650. E aí o flat que a gente alugou, e isso vai mais ou menos perto do aeroporto. Sei. E o flat que a gente alugou era no centro de Dublin, ali subindo ao Connell, era 850. Aí a conta que a gente fez? Nosso tempo e o transporte para nós dois. A diferença, não vale a pena a gente morar longe pagando essa diferença para duas pessoas, de 200 euros, isso. Entre o centro e perto do aeroporto, sabe? Então, hoje, assim, mais ou menos de amigos que a gente conhece. Pessoas que estão dividindo a casa num quarto single, eles estão pagando dependendo da região, entre 800, 700, e às vezes um flatzinho é 1.000, 1.100, 1.200, você acha? Então, às vezes, tem que colocar depende, lógico, tudo da região, tem tudo isso, né? Então, colocar na ponta do lápis, se vale a pena se você topa pagar um pouquinho a mais, mas vai ter a sua privacidade, ou não abrir mão não quer abrir mão disso, ou se você, tudo bem, gente, eu vou pagar um pouquinho mais barato e eu não tenho problema nenhum em dividir, e tá ótimo também. Eu acho que isso tem que ser um combinado dos dois, né? Que eu acho uma coisa que as pessoas têm considerado, uma coisa que é inteligente que vocês fizeram, que as pessoas às vezes esquecem, é essa conta do valer a pena, né? Porque o valer a pena, existem várias coisas que contribuem pro valer a pena, né? Pra você que chegou agora no intercâmbio e às vezes o seu foco é não gastar tanto dinheiro porque você tá ganhando em real ainda, né? Você tá queimando os seus reais. Às vezes a estratégia é quanto eu vou gastar menos, independente de todo o estresse ou não que eu vou ter, né? Então, por exemplo, dividir a casa com alguém vai talvez me dar um pequeno de estresse de eu ter que me acostumar, né? Com hábitos diferentes. Mas se naquele momento você precisa economizar, pode ser a melhor estratégia. Aí uma segunda estratégia é o que vocês comentaram, às vezes vale a pena, às vezes não vale a pena morar afastado e pagar o ônibus. Às vezes a diferença do ônibus vai dar 100 euros a mais, mas a diferença de aluguel é 300 euros. Então você, às vezes, na conta vale a pena, sabe? Tá mais longe. E aí chega um momento da sua vida, ou chega um momento que você tá fazendo algumas coisas que o tempo já passa a ser um valor também, né? Então você passa a pensar, pô, vale a pena pelo tempo que eu gasto? E aí vira uma outra conta, né? Que aí você tem que ver se vale a pena esse desgaste físico e tal, mas no começo do intercâmbio às vezes não é isso, né? E outra coisa importante, que a gente não comentou ainda, mas do fato de você morar sozinho, que você tem que tomar muito cuidado, principalmente pra quem não fala inglês bem, é que você morar sozinho, você passa a ser o responsável pela casa. Você tem que saber como que você troca lá, põe sua conta no seu nome de luz, você tem que pagar a conta de TV, né? A TV license. Você vai ter que, enfim, descobrir como é que você paga o lixo. Você começa a ter que se envolver mais no inglês do dia a dia, o que é ótimo pra você aprender, mas que pode te colocar num estresse maior também, né? E a gente tem uma história bem engraçada sobre isso, porque no começo a gente não entende nada, não fala nada. Quando a gente acha que entende um pouquinho de inglês, a gente fala, nossa, jura que eles falam inglês aqui? Não sabia. E a gente combinou, quando a gente mudou nesse flat, a gente combinou que cada um ia ligar pra um lugar diferente. Então, ele ligava pra TV, eu ligava pro lixo, e aí ele que se virava com o landlord, porque o homem falava muito rápido. E, enfim, a gente dividiu a responsabilidade nisso. E aí ele ligou pra
Acho que foi pra Electric Ireland, pra registrar a conta de luz no nosso nome, e aí ele foi soletrando o nome dele. Gente, quando chegou a conta, a gente chorava de dar risada, porque parecia, tipo, Ai, meu Deus. todas as consoantes do alfabeto estavam lá. Maravilhoso. Foi muito engraçado, porque a menina não entendeu nada, a gente, caraca, a gente precisa estudar mesmo. Pedro é tão fácil. Mas olha, até hoje chegam umas cartas aqui com os nomes nossos escritos de cada jeito. Nossa também, senhora. pelo amor de Deus, então. Históricos, assim. Nossa, o meu nome é terrível para as pessoas entenderem. O Edu até falou assim, para de falar Tarcísio, fala Tar, que é mais fácil. Aí eu comecei a usar Tar, porque as pessoas não conseguiam entender absolutamente, assim, Tarcísio. É verdade. Tar, tipo beef tartar. Ai, não. Que bobura. Essa questão do tempo que você comentou, Edu, antes eu morava no norte, em Finglas. Levava mais ou menos 1h20 até meu trabalho. Meu trabalho mudou de escritório todo do centro, bem pro sul, afastado, né? E eu ia levar 2 horas. Eu falei, gente, não compensa. For questão de custo, questão de tempo, eu ia gastar quase 2 horas. Eu talvez eu ia aqui de carro. Eu arrumei uma casa bem próximo do meu trabalho, que de Luas eu cheguei em 8 minutos. Então eu saio de casa 8h45, 8h55, 8h56 eu estou na minha mesa. Ah, incrível. Então, pra mim, é um ganho muito grande, porque agora eu saio do trabalho 5 horas, se eu vier de lua, 5h10, 5h15 eu tô em casa. Incrível. Isso ajuda muito no dia, eu vejo o dia hoje. Antes eu via o dia passado dentro de um ônibus. Uhum. Não faz toda a diferença mesmo. Sobre as despesas ainda, vocês acham que despesa do dia a dia, por exemplo, compra no mercado, vocês fazerem isso em 2, vocês economizam mais? Por exemplo, se vocês forem comprar comida, vocês vão cozinhar juntos, por exemplo, se fosse dividir com outra pessoa, provavelmente você ia acabar comprando algo só pra você. Eu acho que daí a gente vai ter que olhar pra um outro lado. Por exemplo, eu sou o senhor guloseimas. Ela é a senhora responsável. Então, quando a gente vai no mercado, eu já saio de lado, vou olhando chocolate. Posso não comprar nenhum, mas eu vou olhar os chocolates. Exceto sorvete, não adianta. Sorvete eu não consigo, é meu calcanhar de Aquiles. Eu sei bem como é. Então o que é? Desde o Brasil já, tô brincando aqui, mas desde o Brasil já a gente tinha o costume de fazer lista de mercados. Porque você vai no mercado, 2 coisas, sem lista e com fome, ferrou, você volta com tudo que você não precisa. Nossa, meu Deus, terrível. Então a gente sempre teve lista de mercado pra ir no mercado, e ela, né, How Much Dublin, mas a inteligência do canal é ela. Então às vezes, quanto é que custa tal coisa? Eu vou e pergunto pra ela, porque de verdade eu não lembro. Ela que lembra de tudo, comprou em 1912, ela estava lá comprando, ela lembra. Maravilhoso. Então a gente leva a lista, vamos comprar nesse mercado, vamos no Lidl, que aqui os mais baratos são esses, e a gente passa no Aldi que é do lado e passa no Tesco que é do lado. Então a gente faz esse tour do mercadinho, e aí compra o que é mais barato em todos, entendeu? Se fosse comprar só eu sozinho, era Tesco Pizza e Coca-Cola todo dia. Se for, quando vai comprar com ela, então a gente compra uma quinoa, a gente faz uma compra melhor. Eu sozinho gastaria, sei lá, 40 euros por semana com besteira. Besteira que eu digo assim, eu compraria assim um arroz, uma batata frita, que não é besteira, é vida. Mas com ela, a gente gasta 30 comprando coisas mais saudáveis, comprando muito mais com menos dinheiro, que vai passar mais que a semana, né? Por exemplo, eu não saberia comprar, sei lá, o produto de limpeza X. Eu compraria o Y, que não limpava porcaria nenhuma, mas e ela sabe que aquele lá limpa 99,9% das bactérias. Sei como é. Sabe mesmo. Então, essa parte não, guloseima eu não compro, mas esse negócio dos produtos de mas limpeza os realmente produtos. é complicado. É uma técnica que você tem que aprender. Tem que fazer um Não sei se manual. a Má fez facu, eu acho disso. Acho que é critical skills isso aí, inclusive. Tem que Devia ver lá dar visto de na lista da trabalho. migração, você não tem critical Devia skills mesmo. pra saber os ingredientes do... Eu tô tentando fazer uma dietinha, então assim, seguir a dietinha e tal, comer direitinho, porque aqui se engorda muito rápido comendo muita besteira, então a minha técnica de comer melhor é eu não compro. Não compro refrigerante, não compro chocolate. Mentira. Não compro sorvete, eu não vou mentir. Sorvete não dá. Mas eu não compro, porque se eu tiver em casa, Você come. eu como. E aí essas besteirinhas que são baratas, né? Você vai gastar, sei lá, 1 euro num chocolate que é 20 reais no Brasil, você fala, nossa, tá barato. Você vai comprar um 15 e vai comer um monte. Então eu evito de comprar essas coisas pra não ter em casa. Aliás, uma coisa que o Tesco faz, aliás, não só o Tesco, qualquer mercadinho que faz, que é uma safadeza contra o nosso cérebro, é ter um donut disponível lá na cabeça ali na entrada. Quando você tá com mais fome e não pegou nada ainda, tá o donut lá te esperando. Né, Nini? O Lidl faz isso com o cookie agora. E eles são maravilhosamente lindos, meu Deus. O cookie também, né? E a hora que você entra,
Você entra naquele Lidl, aquele cheiro do cookies. Gente, é muito bom. Nossa. Sabe que eu não jantei ainda, né? Não, e no... Eu sei que é o mercado... Qual que era? No Dona Dunes, que tem o cookie quentinho? Que você chega e tá na sacolinha, assim. É no Marks Expensive. Que é caro. Marks Expensive. Mas lá tem um Nossa, o cookie deles é sensacional tá também. quentinho, ele parece que tirou do forno, sabe? Na hora. Meu Deus. Tem uma pergunta que fizeram lá no Instagram que pra muita gente pode parecer óbvio, mas tem gente que sempre pergunta isso também, que é sobre quando você vai fazer o intercâmbio em si, se tem diferença entre casal, por exemplo, se tem diferença no preço pra escola, existe um intercâmbio a dois ou cada um tem que fazer todo o processo sozinho com as suas próprias especificações, seguindo as regras? Desculpa, essa é pra gente também? É. Sim. Essa é pro... Você quer ajuda dos universitários? Pode parecer uma pergunta meio óbvia, mas ela foi feita. Não, desculpa. Exatamente. Quer ajuda dos universitários? Posso não. perguntar? Não, eu respondo. Não, até onde eu sei é individual, né? Porque dentro da escola cada um vai para um nível diferente, cada um vai fazer uma aula diferente. E inclusive a gente conhece casais que quando fecharam o intercâmbio, eles fecharam em escolas diferentes. Eles combinaram o intercâmbio, mas eles falaram, não, a gente quer ter cada um uma experiência diferente e fecharam diferente. Legal. Então, no nosso caso, quando a gente entrou na escola, a gente fechou a mesma escola, porque a gente gostou da mesma escola, e só que quando a gente fez a prova lá, cada um, acho que a gente ficou no mesmo nível, né? Mas eu decidi descer um nível, eu preferi voltar um passo, e a gente ficou em salas diferentes. Então porque eu sentia que eu tinha mais necessidade de gramática do que ele, então a gente decidiu dessa forma. Mas quando você fecha o intercâmbio, é individual, né? A escola em si, o preço, a escola, ele trata o aluno como individuais, então não vai ter diferença de preço. Mas a acomodação, quando se fecha com a agência, ou por exemplo, nós fechamos o Airbnb quando viemos, aí é do casal, né? Uhum. Então o preço é meio que um só. Uhum. Fora que eu imagino que quando você vai negociar na agência, você pode falar, olha, tô indo em dois aqui, Dá né? um Dá um descontinho. Mas é a negociação, né? Não é porque é o casal, é pela negociação. Assim como se fosse um grupo de amigos lá chegar em 10 e falar que é desconto, provavelmente você consegue. Acho que é mais ou menos isso mesmo. E sobre aprendizado em si, vocês acham que vocês fazerem o intercâmbio em casal atrapalha no aprendizado do inglês? Porque vocês estarem ali dois falando português, né? Eu acho que não. Assim, a gente tinha vergonha. Quando a gente estudou nos Estados Unidos, a gente tinha vergonha de falar inglês um na frente do outro. Acho que a gente, na verdade, não tem vergonha de falar inglês com o gringo, a gente tem vergonha de falar inglês com o brasileiro, né? Que o brasileiro vai te julgar e te crucificar. Acho que foi o Edu que falou isso em alguns podcasts. Mas o gringo não. O gringo ele vai te ouvir, tentar entender, às vezes talvez, se precisar, te corrigir. E quando a gente tava junto, eu tinha vergonha de falar inglês na frente dela. O dia que quebrou passou esse problema, essa barreira, passei essa barreira, não tinha mais. Agora, é legal quando você tem um relacionamento com alguém que não fala o mesmo idioma que você, porque você tá sempre praticando inglês. No nosso caso, a gente tentou por várias vezes, poxa, a gente tá aprendendo inglês, vamos falar inglês? Vamos, a gente começa lá, oi, tudo bem, não sei o quê, e começa a bater papo por 32 segundos, e a gente para. Porque é tão mais fácil a gente falar em português. É tão mais fácil, é tão mais natural a gente falar em português, né? Mas quando, se nós estamos nós dois, entra um gringo no meio, é inglês o tempo todo. Essa barreira da vergonha passou faz tempo. Quando você quebra essa barreira da vergonha, é muito mais fácil você falar inglês com o seu parceiro. O que eu faço muito com ela, e ela comigo também, quando a gente vai mandar algum e-mail, alguma coisa, alguma mensagem assim pra alguém que a gente precisa, mesmo que o Google Translator diz que tá certo, às vezes tem algumas coisas que o Google, coisas que o Google Translator não faz direito, forma de escrita e tal, ela manda pra mim, eu mando pra ela, a gente se ajuda nisso, entendeu? Porque acho que fica melhor assim. Agora, a pergunta que não quer calar é mais fácil perder a vergonha de falar inglês um na frente do outro ou de soltar um punzinho um na frente do outro? Ups! Tô brincando. Mas você tá me perguntando quem falou inglês primeiro ou quem soltou pum primeiro? Quem assumiu, né, primeiro? Quem soltou, falou, vou começar a falar inglês aqui non-stop. Aqui em casa só o Danone solta pum, eu não entendo. Não. A gente, inclusive, assopra um na cara do outro. Ai, credo. Mas eu vou dizer que é assim, depois é igual pum. Depois que você solta o primeiro, esquece, é ladeira abaixo. Depois que... A intimidade não tem volta, né? A hora que você começa a falar inglês, já era. Até a hora que se você bebe uma tacinha de vinho a mais, até espanhol você fala. Maravilhoso.
Olha, mas assim, voltando às perguntas do Instagram, que essa aí foi da minha cabeça mesmo. Uma pergunta que fizeram que eu achei muito interessante, assim, foi se vale a pena trocar lua de mel por um intercâmbio em casal. Se vocês não sei se vocês tiveram lua de mel, né, mas valeria a pena? Risco essa pergunta. Imagina, tipo, nem morou junto ainda, casou, pá, intercâmbio. Então, a gente conhece bastante gente, nós conhecemos bastante pessoas que casaram e foram embora do Brasil direto. Logo depois da festa de casamento, diria assim. Mas não pra estudar. Seu irmão foi pra Itália pra estudar. Não, ele foi pra morar, ele acabou estudando, mas foi ele uma não consequência. foi. Mas ele não foi pra fazer um intercâmbio. Enfim! Olha a briga, olha aí, o momento de se casar. Nem tudo são rosas. Mas o Matheus Felipe não foi fazer o intercâmbio. E... Quem é esse irmão que eu não conheço? Brincadeira. Mas eu acho complicado. Depende, assim, se a pessoa tá indo viajar ou tá pegando a lua de mel e vai estudar um mês e voltar, ou ela tá pegando essa lua de mel e indo estudar 8 meses. Bom, eu acho que, assim, quando as pessoas casam e ficam na própria casa, ou casam e ficam no bairro deles, eles têm uma formação diferente de quem casa e vai embora. Eu falei isso, no caso do casou e foi embora, eu falei isso pra ele. Falei, você vai ter uma percepção diferente, porque quando a gente casou, eu e a dona Voz da Conceição, nós casamos, queira ou não, a gente tinha meus pais próximos, meus pais dela próximos, então a gente tinha um suporte, poxa, ligo pra minha mãe e falo, busca minha esposa lá, ou ajuda nisso, ajuda naquilo. Quando você casa e vai embora na lua de mel, vai pra outro país, amigão, é você e o parceiro, cara. Não tem outra pessoa pra te ajudar, não. Então, vai ser no hard mode, sabe? Você vai ter que aprender na raça. Acho interessante. Agora sim, eu não faria um intercâmbio na minha lua de mel. Pelo amor de Deus, né? Aí vira outra coisa, né? Virou trabalho, né? Vira outra coisa. Exatamente, eu não faria. O que é diferente do que, por exemplo, no caso do meu irmão, que ele tá comentando, e de outras pessoas que a gente conhece que fizeram isso também. Casaram, tiveram a lua de mel, foram viajar pra algum lugar e depois mudaram de país. É verdade. Aí a situação é diferente, porque a pessoa, depois da festa, uma semana depois, enfim, vai viajar pra curtir o seu casamento, o seu parceiro, sua parceira, enfim, você vai curtir o seu momento de casamento. Agora, usar o seu momento ali pra lua de mel, a lua de mel pro intercâmbio, eu não faria. Mas você que fez, boa sorte. Boa sorte. Porque eu até entendo as pessoas que, por exemplo, falam, não vou gastar o dinheiro de uma lua de mel para guardar para o intercâmbio. Aí é outra coisa, né? Não é a comemoração do lua de mel com o intercâmbio. Que na verdade foi o que eu entendi com essa pergunta. Eu entendi justamente isso, de fazer essa troca do tipo, eu vou investir, em vez de eu investir em ir pra Bali, ficar 2 semanas. Gastar 120 mil reais. Gastar 120 mil reais, eu vou fazer um intercâmbio de 3 meses, sei lá. Com dinheiro de Bali, que dá vem do pra Brasil, fazer um ano de intercâmbio. Você vai e volta 10 vezes pro intercâmbio. Aí sim, aí é diferente, é um investimento, é igual tem gente que fala, eu prefiro fazer um mochilão na Europa do que fazer uma festa de casamento, aí são escolhas. Uhum. Exato. Ou, né, não quer o carro que não faz 18, acabou já essa coisa de comprar carro que não faz 18, né, o cara instala o Uber e vai viajar. Instala o Uber e vai viajar. É. Antes eu queria um carro quando eu fiz 18, foi no desespero, assim, queria um carro. Gente, eu queria um Gurgel quando eu fiz 18, vocês acreditam? Caraca, a senhora Halmont tem 132 anos de idade e veio da guerra da Rússia. Eu falei 1912, não falei? Olha aí. Era verdade. Você é vampira. Quem nunca quis um Uno, né? Porra, um Uninho ali. Voz da Consciência é vampira. Risadinho. Maravilhoso. Muito bom. Senhor Nini, tem mais pergunta aí. Temos mais perguntas do Instagram. Perguntaram pra gente, eu penso em ir estudar e ela pra trabalhar. Ela pode trabalhar normal no país? Isso aqui dá a impressão que são 2 brasileiros, né? Então, tipo... Depende, né? Brasileiros que precisam dar uma estudada no local. Essa pergunta chega muita gente que quer vir fazer intercâmbio pra estudar e quer trazer alguém junto. Tipo, a namorada, a esposa, atrelado ao visto de estudante. Mas o visto de estudante não pode trazer cônjuges nem dependentes. Mas se ela vem como estudante, ela vem como estudante. E vem como intercambista também. Aí depende de cada um. E se um quer vir estudar, se o outro quer vir trabalhar, aí vai do coração de cada um. Um quer ficar fazendo turismo por 90 dias, o outro quer vir trabalhar e seguir a vida.
vida, tudo bem. Tudo bem, se vocês estão de acordo com isso, estão em paz. Tem uma outra pergunta que chegou que é meio parecida, só que um dos dois é europeu, no caso. Então, por exemplo, se um dos dois fosse europeu, aí o cônjuge tem direito a ficar na Irlanda com o visto de residência, né? O Stamp 4. Se forem casados. Se forem casados, que fique claro. É. Se alguém tiver nessa situação, vale dar uma pesquisada nos tipos de visto. Eu ouvi muita gente falando agora desse esquema de ir pra Dinamarca pra acelerar o processo aí de... Vocês sabem explicar isso? Não? Okay. Eu não sei. Eu acho que é só mais rápido. Nossa, nem sabia, não. Né? Se você... aqui leva quanto tempo? 3 meses. Leva 3 meses, né? Em 3 a 6 meses, dependendo, porque o processo pra correr os papéis do casamento aqui, pra dar entrada, demora bastante pra sair aqui na Irlanda. E parece que lá na Dinamarca, né? Você consegue dar entrada sei lá, no dia. Você só leva... Tem gente que casa só com GNIB. Nossa. É tipo Las Vegas. É isso mesmo. É isso, só que tem uma coisa que, como acontece muito isso, alguns casos, né, que mandam muita mensagem pra gente. Casar na Dinamarca e casar por procuração. A imigração aqui, na hora que vai dar o visto pro cônjuge que não é o europeu, no caso sendo um deles europeu, eles pedem comprovante de, tipo, se você esteve presente no seu casamento, se você casou na Dinamarca, por exemplo, eles querem fotos que comprovem que seu relacionamento é estável há tanto tempo. Eles estão mais a burocracia espertos. Fica maior para casamentos que não sejam dentro da Irlanda ou que já não tenham acontecido, por exemplo, presencialmente no Brasil. Porque eu acho que é meio difícil eles entenderem, assim, que existe como você casar por procuração no Brasil. E aí eles dificultam, inclusive, a liberação do visto. Entendi. Casamento por WhatsApp não é válido. Olha aí. Porque é aquela coisa, né? Infelizmente tem quem aproveita dessa situação, explora a situação pra acelerar o processo aí de conseguir um acesso fácil a conseguir o trabalho em período integral, né? Então, teoricamente, você com visto de você tendo esse Stamp 4, vai te facilitar essa parte burocrática, mas além de você ser infeliz na vida porque você tá fazendo coisa errada e vai sempre pesar na sua consciência, começa a gerar esses problemas, né? A imigração começa a pegar mais no pé e, enfim, aí tudo começa a ficar mais chato, né? Não só pra você, mas pra todo mundo, né? Pra todo mundo. Mas é. Agora, assim, se eu como voz da consciência, puder dar uma sugestão aqui pra quem estiver ouvindo, tá vindo pra fazer intercâmbio e o seu parceiro ou sua parceira tem o visto de trabalho ou tem o passaporte europeu e você vem como acompanhante, não fechou o seu intercâmbio, está mudando, a minha sugestão é estude, aproveita esse tempo que você está vindo para um país novo, para um lugar que não é a sua língua, é um país completamente diferente e vem para estudar, usa o seu tempo ganhando coisas novas, porque tem muita gente que vem e fala, eu vim só de acompanhante, eu não sei o que eu vou fazer ainda, o que eu não vou fazer. Gente, começa a procurar cursos, tem muitos cursos para quem tem visto de trabalho ou tem o visto de acompanhante de europeu, cursos de graça. Então, assim, não fica parado. Procura investir em você e crescer. Não fica esperando, às vezes, tem gente que fica muito, muito assim, com medo, né? Mas não fica, não, gente. Bora estudar, aprende outra língua, começa a estudar pela internet, depois vai procurar outros cursos. Se tiver como pagar uma escola mesmo, paga a escola, porque não dá pra ficar parado num lugar completamente diferente. E isso você acaba entrando dentro de uma bolha, que aí você tem medo de fazer tudo, tem medo de trabalhar, tem medo de conversar com as pessoas, e aí a sua vida não pode parar por conta disso, sabe? Sim, com certeza. Aliás, essa coisa de oportunidade aí, tem que comprovar, né, que quando você é um casal e tal, que você tem que ter provas, que você tem uma reunião estável, tá aí uma oportunidade pra aprender Photoshop. E editar uma... Ai, meu Deus. Olha o Edu. Tô brincando, né, pessoal? Desvirtuando. Olha aí o brasileiro já, o espírito brasileiro. Eu só queria dizer que tem aplicativo pro iPhone que dá pra fazer o mesmo. Vocês dois são uma péssima influência. Não façam isso, não façam o que a gente tá falando. Não façam isso em casa. Não me mandem mensagens direct. Não me mande mensagem. Antes que comece, não, cara, olha lá, incentivando os brasileiros a fazer coisa errada. Não, a gente tá pessoal, brincando. É uma brincadeira. Chama piada. É ruim? Mas é uma piada, cara. Tem que agora é tudo assim, você tem que fazer um disclaimer pra qualquer palavra que você postar na internet, você tem que ter um disclaimer que você fala, porque... Se eu não sei disso, hein? Nossa. Pelo amor, velho, nunca vi. Mas, A Nini... internet tá muito chata.
antes que o Edu comece a filosofar demais, o que mais que chegou no Instagram pra pessoal? Então, chegou outra pergunta lá que diz assim: acomodação pra casal gay é mais complicado? Como eu fiquei na dúvida, eu mandei uma mensagem pro Rubinho, que participou do podcast 23, sobre LGBTs na Irlanda, e ele contou que na bolha de brasileiros que ele vive, LGBT, ele nunca viu ninguém ter dificuldade nesse sentido, de conseguir acomodação, mas que depende muito de com quem que você vai dividir a casa, porque a comunidade brasileira é bem complexa, mas sempre tem várias vagas gay-friendly, além da comunidade brasileira gay na Irlanda ser bem grande. Legal. Mas se alguém tiver uma história, quiser contar algum caso pra gente, deixa uma mensagem lá no nosso WhatsApp, que a gente ouve no próximo episódio, se alguém tiver alguma história, como que foi procurar uma vaga gay. Vaga gay. Uma vaga gay. Vaga arco-íro. Vaguei a Dos vaga. arco-íro. No Facebook sempre o pessoal posta vagas gay-friendly, mas como eu acho que a Irlanda é um país tão evoluído nesse quesito, eu acho que não vejo problemas, não. Eu sempre vejo também lá nos grupos. Nunca escutei nenhuma história, nada, e amigos que a gente tem que alugaram casas também, casais, que São casados, inclusive. que não tiveram problema nenhum, assim, nunca chegou na gente. Obviamente que deve acontecer alguma coisa, mas nunca chegou nada que a gente ficasse, nossa, que coisa horrorosa, nada. Os meus amigos gays também, eu nunca ouvi nenhuma história. Inclusive, não tem essa muito de eu vou procurar uma vaga gay-friendly. Não, eu vou procurar uma vaga. Então, você vai mandar pra uma vaga qualquer e você acontece que você é gay, mas assim, não faz diferença. Eu não acho que você precisa, se você, né, é gay, né, tá aqui na Irlanda, você não precisa procurar uma vaga gay-friendly. Você pode procurar qualquer vaga, entendeu? E, enfim, mesmo quando tipo, eu e Edu tava procurando casa, eu escrevia my partner and I. E se você coloca em inglês lá, meu parceiro e eu, eles não vão nem saber se é homem ou mulher e não é da conta de ninguém. Então, assim, né, claro que, como a gente falou, preconceito pode acontecer? Pode, mas não precisa procurar vagas gay-friendly necessariamente. Um ponto sobre isso aí que eu acho que é interessante falar, que acontece, eu já vi com muita gente, e na casa que eu já morei há muitos anos atrás, rolava isso, não tem nada a ver com gay, tá? É a questão de permitir ou não um casal na casa. Uhum. Porque a gente às vezes tinha um quarto pra alugar que era pra 2 pessoas, mas a gente não queria um casal. A casa, né, não queria, não que a gente, a casa não aceitava que fosse um casal. E aí eu tentei entender depois porque descobri que na verdade é por conta de quando às vezes dá briga, ou do casal, ou às vezes na casa algum tipo de desentendimento, vira meio que um complô, né? Você ter 2 contra 1. Às vezes é uma casa de 2 contra 2, enfim, vira um complô. E aí por isso eles querem evitar esse desgaste, porque infelizmente deve ter muito casal que briga mais do que qualquer coisa, e aí às vezes acaba afetando o ambiente da casa, né? Você tá aquele casal brigado na casa, aquele climão, sabe? Faz Ou sentido. quando tem uma coisa de desavença na casa. Tem briga de marido e mulher, flatmate não mete a colher. É verdade, verdade. Mas aí o problema é esse, às vezes não mete a colher, mas o problema é que se o casal acaba afetando o ambiente da casa por conta disso, né? Sem dúvida. Jogando panela na cara do outro, no meio da cozinha, sabe? Porque tem casal que é agressivo nessas brigas, sabe? Tem. Quebrando os copos, os pratos, gritando, né? Eu vi você com aquela mulher da Dice, eu vi! E aí começa, imagina, deve ser tenso. Tem, isso é verdade. Eu não sei se eu ia querer dividir com um casal também, aquelas, né? Tô brincando. Mas é um pouco de tomar. Vocês são um casal do bem, bonzinhos, mas deve ter casal que às vezes briga mais, às vezes é um casal mais esquentado, mais ciumento, enfim. E várias coisas podem acontecer, né? E realmente você não quer estar no meio quando 2 pessoas com intimidade, né, que são um casal, começam a brigar muito. Meu amor, não. É verdade. Bom, estamos chegando nas últimas perguntas aqui do nosso podcast. Uma delas bem interessante, que é: fazer intercâmbio com seu namorado, namorada, esposo ou esposa ajuda nos momentos de dificuldade? Acho que mais no sentido emocional, né? Eu acho que super ajuda. A gente conversa muito sobre isso, às vezes. Nós temos muitos amigos que não, quer dizer, a grande maioria dos nossos amigos não vieram em casal, né? E muita gente se pega falando assim, eu sozinho aqui não daria certo, cara. Eu não sei como viver aqui sozinho sem você viver sozinha sem mim aqui, porque acho que é tão tempo que a gente tá junto, então um suporta, eu falando em inglês, né? Um apoia o outro. Um suporta o outro. Nossa, não suporto mais você, criatura. Um apoia o outro nas decisões, né, em todos os momentos de decisão, em todas as escolhas. Então, pro psicológico, é muito importante ter alguém aqui. Assim, isso, claro, eu e a Dona Voz da Consciência, que somos um casal já há muito tempo.
Talvez o cara que no Brasil curte a gandaia pode não se importa com o que a gente tá falando aqui. Mas nós, que somos um casal há bastante tempo, sim. Vir sem ela, por exemplo, se eu tivesse vindo antes e deixado ela no Brasil pra acertar as coisas primeiro aqui, eu ia viver andando com o guarda-chuva na cabeça de tristeza, sabe? Porque eu não ia conseguir. Eu precisava dela aqui do lado, sabe? Pra pensar, pra estruturar, pra ter um apoio, pra ter alguém pra conversar. Então, pra mim, sim, é importante. E a gente admira muito, assim, quem vem sozinho mesmo. Todo mundo fala, assim, vocês com certeza já escutaram isso. Nossa, a gente admira a coragem que vocês tiveram de sair do Brasil, de fazer alguma coisa diferente, de dar esse passo. Todo mundo fala isso, porque realmente, quando é um passo muito grande e é admirável isso, tem que ter uma coragem muito grande de fazer isso. E quem vem sozinho, eu acho que tem uma coragem dupla, né? Porque vem realmente, assim, aberto a tudo. Quando se vem com um casal, é o que o Edu falou um pouquinho atrás, um se apoia no outro, e aí você tem aquela, por mais que seja tudo diferente mesmo, você tem um porto seguro ali que você sabe a quem recorrer a qualquer momento. Isso também é legal, isso também é muito importante. Resumindo, vale a pena fazer intercâmbio em casal? Vale. Vale, eu super recomendo. E aí se falar que não vale, hein? Ó. Aí vai dar briga. Aí você quer ver a panela ficar bem louca. Guarde essa peixeira. E chegando ao final aqui do nosso programa, vocês já devem estar acostumados, a gente tem uma pergunta que não tem nada a ver com o episódio, Exato. que o Nenê vai trazer pra gente. A pergunta do dia, será que vai ser polêmica, né? Da última vez foi da Ilha Deserta, lembra? Foi maravilhosa. Foi polêmica porque era uma polêmica de todas as regrinhas aceitas aí, não aceite, vale, não vale. Agora não pode, vai ser tão polêmico. Hoje vai ser polêmico também, então. Ah, não. Vamos lá. Bate pronto. Se hoje fosse o seu último dia morando no seu país atual, o que você faria? O que você gostaria de fazer? Na Irlanda. Irlanda pra vocês, Brasil pra mim. Que difícil. Uma coisa só, tipo, vamos fazer isso hoje antes de ir embora. Passo! Você falou passo? Falou. Repasso. Pode pagar. Toca na cara, tota na cara. Vamos lá. Não responde. Sobrou pra... Ô, Cal, chamei, não pode. Voz da consciência, sobrou pra você. Eu ia no Lidl agora e ia comprar alguns pacotes de cookie. Olha aí quem que comeu vem de lá. entregou. É o melhor cookie da vida. Colocaria metade da minha mala de cookies e ia pro país novo aí que eu for. Sei lá. Adorei. Olha só. Eu acho que eu passaria na Pennies e compraria várias camisetas básicas. E nunca mais tomaria banho. E nunca mais tomaria banho, tipo... Ia ficar jogando videogame, né? Tipo... Tira a camiseta e queima depois, né? Tá, então a gente tem O que você faria, Nenê? A gente tem compras no Lidl, tem... Camisetas na pênis. Camisetas na pênis. Sem banho. Óbvio, né? Logicamente, eu ia pra comida mais uma vez. Ele vai comer pizza. Na cidade que eu moro... Não. O Donuts, infelizmente, tá muito longe de mim, né? Ele tá no Brasil. Mas eu descobri que sonho é o meu donut brasileiro. Mas, não, enfim, eu ia pedir uma pizza, provavelmente, ou pra variar, né? Ou ia no rodízio japonês, que opção de comida não falta lá em Pinheiros. Nossa, é verdade. Aliás, mas ia ser comida, com certeza. Peraí, você falou, a última coisa que eu gostaria de fazer é uma coisa só, você não pode fazer duas. Comida. Eu ia comer alguma coisa maravilhosa. Pode ser no mesmo restaurante. Tipo, como seria meu dia? O meu dia inteiro, se deixar, eu fico 2 horas aqui só falando que como seria meu último dia. Não, acho que tem que ser uma última atividade, né? Antes de você tá indo embarcar, só que você pode escolher uma atividade. Não, tem que escolher uma coisa só. Eu sairia pra comer alguma coisa gostosa com todos os meus amigos que eu mais gosto. Eu tomo uma pint de Guinness, né? Ia Não, chorar. nem a pau. Que coisa de uma pint de Guinness. Ou eu ia pro parque passear. Um patroneco comer um sanduíche com teito dentro. Ai, não. Um roll, né? Chicken roll. Pão seco com batata frita. Aff, Maria. Quem não iria nadar e fazer uma saideira, né? O que você faria, Edu? Nossa, eu ia acho que no parque, fazer um último rolê no parque. Se a gente tivesse que ir embora do país, a gente teria que ir pro parque passear com o Danone pra ele ficar cansado antes de embarcar no avião. Pensando mais ou menos nisso. Mas, ó, história da vida real, hein? A dona Voz da Consciência, quer dizer, no último dia, no último minuto, antes de embarcar, eu faria minha mala. A dona Voz da Consciência, com 3 meses de antecedência, ela já faz a mala dela. Já tá, tipo, tem lá... Por isso que ela pode
pode comprar cookie antes de ir, entendeu? Porque ela já tava com tudo já pronto. está arrumada. Ela sabe que tem espaço. Aliás, ninguém respondeu fazer a mala, né? Porque a dona da Voz da Consciência já fez a mala de todo mundo já, fez. 3 meses A antes. minha tava pronta. Inclusive, já até tem a passagem, já sabe pra onde vai, que a gente nem sabe pra onde vai. Exatamente, ela tá com tudo Como é que programado. você vai pra Cork? Não tá indo embora pra sempre. Eu ia chamar o Uber, né? Última coisa. Muito obrigada por terem dividido um pouquinho dessa experiência de vocês fazendo intercâmbio enquanto um casal queridíssimo, inclusive. Obrigada. Pra quem quiser acompanhar um pouquinho das aventuras de vocês, onde o pessoal pode achar vocês? No Instagram, How Much Dublin. Muito bem. No Facebook também, How Much Dublin. Tá lá, mas... Olha só, esse Facebook existe ainda, aquelas, né? Existe. Alguém usa Facebook hoje? É só pra conectar a conta, né? Pra você poder logar com a conta. Putz, falou tudo, Edu. Eu só uso pra conectar a conta. Eu nem Eu também. acesso lá. É Nem sei minha senha. igual o extrato do cartão de crédito. Você só usa o cartão de crédito pra poder comprar coisa na Amazon. Aí veio o extrato ninguém vê. Muito bem. Mas é isso, se alguém tiver recadinhos, não esqueçam, se vocês quiserem deixar comentários, contar a experiência de vocês fazendo intercâmbio como casal, mandem lá no nosso WhatsApp, no número 353-89-946-0731. Repetindo, 353-89-946-0731. E é isso, a gente se vê na próxima, então. Sim, porque queremos ver um episódio de Queen of the South. Não, a gente vai dormir agora, Edu, nem vem. Mas é isso, então, obrigada, gente, foi lindo. Beijos, obrigado. Obrigado. Obrigada a Beijos. vocês. Obrigada, beijo. Beijinhos. Tchau. Tchau. Tchau, Danone. Oh. Este podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.